Então, a notícia hoje é um pouco melhor do que a notícia que a gente vem trazendo todos esses dias. A gente já tinha trazido o início do incêndio florestal aqui entre Palmeiras e Lençóis. E agora a gente vai trazer a informação de que, finalmente, o último foco de incêndio foi declarado controlado. Declarado controlado ainda sob monitoramento, porque normalmente há um prazo, né, para que os brigadistas, tanto os voluntários quanto os bombeiros, considerem que realmente está totalmente controlado, porque tem vento, tem vegetação seca, tem mil outros fatores que podem provocar uma reignição, quer dizer que essas chamas voltem a queimar novamente. No entanto, ontem foi uma das brigadas que estavam atuando no fogo, desceu já da serra, já por volta de 5 horas da tarde, e a próxima equipe que subiu já veio com umas informações mais animadoras, né, em relação ao final do fogo e afinal desse incêndio que estava assolando vegetação nativa. Deu trabalho, né? Parecia que não ia ser assim, mas deu muito trabalho. Parecia que não ia ser assim, mas deu muito trabalho. E assim, naquela região você tem vegetação nativa, você tem animais endêmicos, você tem aquela diversidade e especialmente algumas nascentes. Além de ser esse último foco que foi mais difícil de ser controlado, ele estava próximo de residências, inclusive alguns moradores do Vale do Cercado podiam ver de suas casas as chamas, dos seus quintais podiam ver as chamas. Uma das moradoras perdeu o sistema de irrigação por conta do calor das chamas mesmo. Todas as mangueiras de irrigação foram perdidas. Então, de fato, era um incêndio que estava chegando perto das casas, das residências e do povoado também. Logo que foi iniciado o combate ao fogo, o que estava mais próximo do povoado foi combatido. O que estava mais próximo do Mucugezinho da BR-242 ali foi controlado também, um pouco mais rápido. A gente trouxe essa informação ainda no domingo ou na segunda, não me recordo agora muito bem. Mas, segunda, né? Esse último foco permaneceu complicado. Imagine o que é, para apagar o fogo, já é um trabalho desgastante, muito desgastante, né? O trabalho dos brigadistas. E a gente está falando de pessoas que são mega experientes, né? São mega experientes porque atuam nesse combate há anos, mas são mega experientes e infelizmente têm poucos recursos, trabalham com poucos recursos, trabalham durante a noite. Então, assim, nesse processo complexo que é você apagar o fogo em cima de uma serra, imagina, você às vezes faz uma trilha para curtir, para se divertir, e você chega lá em cima. Quando é uma subida, você está cansado, já quer sentar. Imagina, esses caras, eles levam tudo nas costas, bombas, sopradores, um monte de equipamento, os equipamentos que tem, de certa forma, água para se hidratar, alimento, tem que passar pelas intempéries do local de noite. Imagine você fazer todo esse combate de noite. Então, realmente, esse último foco de incêndio que estava no sopé da serra foi muito complexo. Posteriormente, os bombeiros, né, e a equipe do Bahia Sem Fogo conseguiu mandar um air tractor, que é aquele avião que joga água, né? Aquela aeronave, ela vai passando e vai despejando água ali. E isso ajudou muito, mas eu queria ressaltar aqui também o papel importantíssimo das brigadas voluntárias daqui da Chapada Diamantina, todas elas, especialmente nesse combate específico, a Brigada Voluntária de Campo São João, a Brigada Voluntária de Lençóis e a Brigada Brau, que também é de Lençóis. Além disso, né, nesse combate foram o Corpo de Bombeiros e também alguns brigadistas do ICMBio, que tem uma diferença entre a coordenação desse tipo de combate de incêndio florestal. A coordenação de combates a incêndios florestais, quando se dá em uma unidade de conservação, como é o caso, né, das áreas de proteção ambiental, são de coordenação do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Não, porque o fogo não chegou ao Parque Nacional. O fogo para chegar ao Parque Nacional, faltou pouco. Faltou atravessar a pista, né, no caso, falando a grosso modo. Mas o ICMBio atuou também com viaturas, enfim. E quando não é em áreas de conservação ambiental, em áreas indígenas, enfim, essa coordenação deve ser feita pelos bombeiros militares. E a gente observa na prática que, apesar de um papel fundamental que o Corpo de Bombeiros tem, a gente precisa de entender essa dinâmica das associações entre as brigadas voluntárias e o Corpo de Bombeiros, porque se o Corpo de Bombeiros envia a equipe para trabalhar no horário comercial, né, de dia,
O fogo... O corpo de bombeiro só fica de dia? Só fica de dia. Só durante o dia? Durante o dia. E o fogo não trabalha em horário comercial. Não para, né? O fogo é 24/7, jornada de 7/0. Então, assim, eu queria destacar, diante dessa informação, o papel essencial das brigadas voluntárias. Porque as brigadas voluntárias normalmente são formadas por pessoas que trabalham durante o dia, como guias ou com turismo de alguma maneira, e durante a noite estão dedica, lá em cima, né, no combate. Alguns deles passaram 5 dias combatendo. Meu Deus. Então, como os bombeiros não sobem à noite, as brigadas voluntárias têm que subir à noite. Então, fica aí o nosso questionamento também para que, já que essa é uma lei, existe uma lei federal que determina como é que é o manejo integrado do fogo e, em caso de incêndio, é de responsabilidade dos bombeiros. Essa coordenação não pode ser feita com a equipe que trabalha só de dia. Isso é fato. Então, esse é um questionamento que eu lanço aqui, trago, se alguém quiser, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, nos trazer, né, um retorno disso é importante, porque fica realmente a dúvida. Negócio, cara. Então, o fogo tá pegando, pau comendo. O fogo tá pegando, deu horário, 5 horas da tarde, os bombeiros vão sair. Eu entendo que cada equipe tem uma carga horária para ser cumprida. Eu não vou exigir que os mesmos integrantes daquela equipe fiquem o dia inteiro, ainda passem a madrugada. Mas é necessário que haja troca de equipe por parte do Corpo de Bombeiros também. Enfim, precisamos entender melhor como é que se coordena um fogo trabalhando. E nos colocamos à disposição para ouvir o Corpo de Bombeiros, né? Totalmente. A gente fez contato com todo mundo. A gente estava em contato tanto com o ICMBio, com as brigadas voluntárias, também o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público. A gente ontem passou assim o dia nesse monitoramento para entender melhor como é que funciona isso, e sabendo que é de responsabilidade por lei federal do Corpo de Bombeiros, a gente precisa que essa atuação seja mais efetiva, até porque o Corpo de Bombeiros é quem tem os recursos mais adequados. Os brigadistas, eu recebi um vídeo, não trouxe para o ar nem para redes sociais, que era um rapaz que estava descalço. Então, tipo assim, eles vão, os coturnos que recebem... mesmo, né? Na vontade. Os coturnos que recebem, eles não duram para sempre. Então, equipes, equipamentos, vestuário específico, né? Então, tudo isso, as brigadas voluntárias, elas não têm tantos recursos quanto os bombeiros. Então, a gente precisa, primeiro, fortalecer essas brigadas, porque mesmo que os bombeiros passem a atuar nas madrugadas adentro, como eles passam, normalmente não conhecem também tanto os locais que são de difícil acesso. Enfim, é um arranjo que é desesperador muitas vezes para quem está no combate, e enaltecer e engrandecer as brigadas voluntárias que atuam aqui na Chapada Diamantina, que vem durante muito tempo ajudando a preservar e cuidar tanto dirimir esses danos e impactos ambientais que o fogo tem, quanto no momento do combate está lá, firme e forte. E eu já ouvi de alguns amigos falando, Nerisvaldo, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, e a gente vê a garra. A gente trouxe nas redes sociais, quem tiver interesse, lá, os meninos praticamente dentro do fogo, tanto com abafadores quanto com aqueles sopradores, assim, e praticamente dentro do fogo. São imagens assim que impressionam do tipo de combate.